Olá, boa noite para você que nos acompanha pelo YouTube da Universidade Federal de Viçosa. Estamos hoje na segunda roda de conversa promovida pela 91ª Semana do Fazendeiro da Universidade Federal de Viçosa, nesse ano de 2021, realizada de maneira inteiramente virtual. Nossa roda de conversa de hoje tem o tema Mulher na Gestão da Propriedade Rural. Nossas convidadas serão Samila Nunes Rezende, que é mestranda em Extensão Rural, consultora da APL Captação e Consultoria, e Poliana Oliveira Cardoso, gerente do Departamento de Apoio à Produção Sustentável da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento da Prefeitura de Juiz de Fora. Então eu vou passar a palavra agora para a Poliana e para a Samila, onde elas vão discutir esse tema. Boa noite para todos e todas. Obrigada, André. É um prazer estar aqui hoje, com a Poliana, conversando um pouquinho sobre esse tema tão importante, que é realmente esse papel da mulher dentro da gestão, na propriedade rural. E a gente vê que isso é importante a começar, pelas 17 ODS que nós temos hoje. Um dos temas é realmente essa equidade aí, necessária entre os gêneros. Então, já começamos com essa importância. Paralelo a isso também, dentro dos 17 ODS, nós temos também essa questão da agricultura, de como que a gente fomenta isso de uma forma melhor, de uma forma mais interessante. Então, juntando as duas coisas aí, a gente tem um prato cheio para discutir essa importância que é tão relevante. Vou até falar um pouquinho aqui sobre os dados, eu e a Poliana já conversamos um pouquinho para socializar aqui com vocês, mas o que a gente vê atualmente é que 45% da produção de alimento tem ali as mãos das mulheres, E apesar disso, isso não é tão visível, É um pouco invisibilizado esse papel, esse desempenho da mulher ali dentro da propriedade rural. Então, que a gente insere melhor essas questões dentro da gestão, como que a gente insere melhor essas discussões em termos de política, para fomentar realmente essa participação da mulher nesses espaços. Enfim, vou passar um pouquinho para a Poliana, mas era só para socializar um pouquinho com vocês aí a importância dessa temática e o porquê dela estar aqui na pauta hoje. Obrigada, Samila. Boa noite, André. Boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo. Como a Samila falou, é uma grande satisfação estar aqui hoje falando sobre esse tema. É um tema de extrema relevância, faz parte das agendas de pesquisa, está lá entre os 17 objetivos da Agenda de 2030, figurando o objetivo de número 5, que fala sobre essa importância da igualdade de gênero, da gente olhar para o papel importante que a mulher exerce aí na economia das residências, das áreas rurais, o reconhecimento do seu trabalho. Então, é muito satisfatório a gente estar aqui hoje falando sobre esse tema na Semana do Fazendeiro. Perfeito. Eu queria complementar um pouquinho essa fala da Poliana. Paralelo a isso, eu gostaria de complementar um pouquinho a fala da Poliana, porque apesar da gente ver essa grande participação das mulheres, dentro da propriedade rural, no trabalho cotidiano, a gente não consegue ver isso de forma mais aberta, no sentido, assim, em termos de políticas públicas. A gente tem dados que mostram que somente 10% das mulheres conseguem, por exemplo, acesso ao crédito para investir na propriedade, somente 5% que consegue acessar assistência técnica, por exemplo. Então, isso gera, fomenta esse quadro de desigualdade que a gente tem, e já tem estudos também que mostram que se a gente equiparar essa questão do gênero entre homens e mulheres dentro da propriedade rural, no sentido da agricultura, nós conseguiríamos produzir de 20% a 30% mais alimentos. Isso seria o suficiente para alimentar cerca de 150 milhões de pessoas. Então, olha o impacto, que esse tipo de investimento, esse tipo de discussão traz, para essa realidade. Então, a gente vê essa importância, e aí eu faço um gancho para a parte de formação.
A gente vê também isso, né? Muitas vezes a própria assistência técnica, como eu comentei anteriormente, ela é voltada aos agricultores. Não que a gente não tenha participação das agricultoras, né? Mas a gente sabe que costuma ser em menor percentual quando comparado aos agricultores. Então, em termos de técnica, em termos de procedimentos que podem estar fazendo ali para melhorar a qualidade do plantio, enfim, esse tipo de situação, as mulheres têm menos acesso via de regra. Então, é muito importante a gente discutir isso. E aí, quando a gente traz isso para a gestão, reflete essa questão mais uma vez, né? Como é que eu contabilizo? A gente fala um pouquinho dos quintais, né? Porque a extensão da casa, a gente vê que a mulher tem uma atuação muito grande também nos quintais. Por exemplo, nas hortas, criação de pequenos animais. Mas isso é contabilizado? Isso é levado em conta no dia a dia? Muitas vezes não. Então, a partir do momento que a gente consegue colocar isso, olha, como que a gente gerencia isso? Qual que é o impacto que isso tem dentro da renda da família? Como é que é o custo de produzir isso? Por mais que a gente não compre, por exemplo, deixe de comprar uma verdura porque já tem a produção ali do quintal, é uma coisa que está sendo uma economia da família porque não precisa comprar. Tem o custo de produzir, né? Mas é diferente do custo da gente comprar aquilo. Então, tem esse impacto que muitas vezes é invisibilizado, não é colocado em pauta, e aí quando a gente fala de gestão, a gente fala de um sentido bem amplo, né? A gente fala da gente conseguir entender quais são meus custos, qual que é o impacto que isso tem dentro da economia da família, como é que isso funciona no dia a dia, no final do mês, né? Quão impactante foi esse trabalho desenvolvido ali pelas mãos das mulheres? É interessante, Samila, você falar dessa invisibilidade, porque quando a gente pega as áreas rurais brasileiras, né, algumas décadas atrás, a gente tinha mesmo esse histórico de invisibilidade do trabalho feminino. O trabalho feminino, ele estava muito ligado ao trabalho reprodutivo, que são aquelas atividades de manutenção da vida, do bem-estar, e é muito autoconsumo também da família e da propriedade. E o trabalho masculino está mais vinculado às atividades produtivas, aquelas atividades que têm uma vinculação com o mercado. Então, durante muito tempo, a gente teve essa invisibilidade e esse entendimento até um pouco perverso do trabalho feminino, ele ser entendido apenas como uma ajuda ao trabalho masculino. Tem uma atividade que, às vezes, quando a gente está trabalhando com grupos de mulheres, que a gente gosta muito de fazer, que se chama rotina diária das mulheres. E a partir dela, a gente organiza ali a rotina da mulher desde quando ela acorda até a noite, quando ela vai dormir. E normalmente, quando a gente aplica essa atividade nas áreas rurais, a gente percebe a mulher cuida da casa, ela cuida dos filhos, dos pequenos animais, da horta, dos quintais. Elas ajudam também na produção, produzem artesanato, outros derivados do produto que às vezes a família trabalha. Então, a rotina diária das mulheres, elas mostra para a gente exatamente o quanto que o trabalho delas é importante, até mesmo para a economia rural, a economia aí dessas propriedades. Então, eu gosto muito de fazer essa atividade com os grupos femininos, porque mostra o tanto que o trabalho delas é relevante quando se trata aí das propriedades, principalmente da agricultura familiar. E esse histórico de invisibilidade, apesar de hoje a gente ter cenários que a gente já conseguiu avançar bastante, a gente tem políticas públicas, a própria organização das mulheres rurais conseguiu vencer muito essa condição de invisibilidade, a gente ainda vê muitas regiões brasileiras em que a gente esbarra aí nessa condição do trabalho feminino ser entendido apenas como uma ajuda, e não o reconhecimento, né, da mulher como uma trabalhadora rural, como uma agricultora, e da importância dela aí para a economia da família e dessas propriedades rurais. Perfeito, né, Poliana? E é interessante a gente pensar nessa organização das mulheres, porque conforme você disse, a gente teve um avanço, sim, nos últimos anos, mas a gente sabe que ainda precisa avançar muito, né, para a gente chegar num cenário minimamente ideal. E aí a gente vê como que, por exemplo, cooperativas, associações ganham um destaque muito grande, né, porque é uma forma dessas mulheres também se organizarem. Porque através disso, o que a gente estava comentando anteriormente, por exemplo, até da questão da formação, né? Como é que a gente consegue formação para as mulheres que muitas vezes ficam em déficit com isso?
A gente vê casos que as cooperativas propiciam isso, né? Inclusive, recentemente eu trabalhei com um grupo de mulheres de uma cooperativa que estava tendo esse trabalho exclusivo para aquele grupo mesmo, era para as mulheres. E aí tinha todo esse desenvolvimento dos trabalhos voltado para elas, para essa emancipação das mulheres, né? Então, é uma excelente forma de organização e conseguir suprir um pouco esse déficit que a gente vê que ainda existe. Então, acho que é importante a gente falar, quando a gente fala também de emancipação das mulheres no campo, esse tipo de organização dentro de cooperativas, dentro de associações, até porque ali elas criam o que a gente fala, né, a rede de apoio dela. Ela vai ver que existem outras mulheres que fazem o que ela faz, enfim, elas podem, inclusive, trocar ali experiências, e além desses espaços institucionalizados que a gente fala de formação, né, que a própria cooperativa, a própria associação proporciona. Então, eu acho muito interessante a gente falar isso também. E aí, com relação a esses avanços, um dado que eu acho interessante, né, porque em 2006 a gente tinha cerca de 12, quase 13% de mulheres que estavam ali na liderança de propriedades rurais. Em 2017, a gente já conseguiu perceber um avanço, né, estava em torno de quase dos 17% chegando ali. Foi um avanço que a gente vê, assim, relativamente pequeno, mas que já vem mostrando isso que a gente estava falando, né, que tem avançado, sim, nessas questões, ainda são passos bem pequenos, mas que aos poucos a gente vai conseguindo trabalhar isso e fomentar melhor essa questão, nessa inserção da mulher nesses espaços que muitas vezes é negado, ou muitas vezes não é, às vezes está ali, ninguém fala assim, você não pode participar, mas já é tão cultural, né, a gente sabe, isso é tão cultural, é o agricultor quem vai participar, é ele quem vai resolver essas questões, que a mulher acaba não se envolvendo, muitas vezes até por ela mesmo não se entender como agricultora, porque conforme você disse, né, Poliana, muito ainda é visto como uma ajuda, infelizmente, não é visto como um trabalho realmente ali da agricultora, nas mais diversos segmentos, né, a gente citou aí, igual você mesma disse, o trabalho do lar, o trabalho nos quintais, o trabalho na horta, o artesanato, até o que a gente fala, os minimamente processados, né, faz um doce, uma quitanda, isso tudo fomenta ali esse trabalho cotidiano e ajuda na produção propriamente dita, nem seria uma ajuda, né, o que a gente está discutindo aqui, trabalha também na produção propriamente dita, mas que muitas vezes é visto como uma ajuda, porque não se é percebido justamente essa questão dos outros trabalhos que são feitos, né? A gente até fala um pouquinho da questão do impacto econômico, porque o que é mais perceptível esse impacto via de regra? É aquilo que é comercializado, que é aquilo que é produzido dentro da propriedade. Então, muitas vezes esse trabalho que é feito ali do cuidado com o lar, às vezes um artesanato mesmo, que a gente sabe que nem todo esse trabalho é comercializado, também é de consumo ali para a própria família, acaba não se vendo o impacto que isso tem, né? Em termos da importância ali para a economia familiar mesmo como um todo. Samila, ainda no âmbito aí dos avanços que a gente está comentando, né? Esses avanços eles se tornam-se mais perceptíveis a partir da década de 1980, com a participação das mulheres, principalmente em movimentos sociais do campo, que veio aí levantando pautas importantes aí, como o status dela como trabalhadora rural, o direito a benefícios como a aposentadoria e a demanda por terra e até mesmo uma política agrícola que fosse mais adequada aí para a realidade dos agricultores familiares. E essa participação que você comentou aí das mulheres em empreendimentos coletivos, como associações e cooperativas da agricultura familiar, ela mostra também essa busca por essa valorização do trabalho, reconhecimento dela enquanto trabalhadora rural. E essas organizações têm um papel muito importante também nessa questão da invisibilidade, tem um papel importante para dar também um acesso a mercados, às políticas públicas, tem trazido resultados muito positivos, principalmente econômicos, quando a gente pensa, né, nessa expansão da participação delas e aquisição aí de novos conhecimentos, porque quando elas fazem parte aí de uma associação ou cooperativa, elas também têm acesso a capacitações, a formações. Eu tive a experiência uma vez de conviver com um grupo de mulheres que eram pescadoras artesanais. E elas relatavam assim para mim em nossas conversas que às vezes elas até participavam das reuniões com os maridos, mas elas não tinham
coragem de levantar a mão, de manifestar, de participar. E a partir do momento que elas começaram a participar de um grupo coletivo, de uma associação que mais tarde se tornou uma cooperativa, juntas ali, elas podiam compartilhar experiências, opiniões, e elas se sentiam mais seguras para poder se colocar nesses ambientes políticos de participação, conselhos, reuniões sobre pescas. Então, elas falavam também que à medida que elas iam participando de formações, de capacitações, elas também se sentiam mais seguras para poder se colocar como lideranças ou como pessoas também que faziam parte do circuito de pesca. Então, olha como que é importante também esses espaços coletivos, porque ali elas podem compartilhar uma identidade, compartilhar opiniões e se sentirem mais seguras para participar. Outro ponto também que eu acho importante da gente comentar é que, para além da questão econômica, tem também uma questão de autoestima, né, delas verem ali o trabalho delas serem valorizados. Eu também tive contato uma vez com um grupo de mulheres, lá no interior do Tocantins, elas produziam biojoias, com sementes, cascas, joias lindas, maravilhosas, e elas também falam muito sobre isso. Nunca pensei que algo que fosse produzido por mim fosse chamar a atenção, né, do consumidor, fosse fazer sucesso, que as pessoas fossem encomendar, querer mais. Então, também tem essa parte da autoestima, né, de ver o seu trabalho valorizado, que vem acompanhando aí a questão econômica. Perfeito, Poliana. Você relatou, me lembrou um trabalho que eu fiz com um grupo de mulheres artesãs. Foi bem parecido com isso, né? Elas ainda não tinham se organizado, elas se organizaram inicialmente em formato de uma associação, para começar a produzir em conjunto, e era muito nessa questão da emancipação, igual você mesma disse, não é só a questão econômica, né, a questão da pessoa também se sentir valorizado dentro daquele trabalho, e foi muito impactante esse trabalho essa época, porque foi exatamente esse o retorno que elas deram para a gente no final do trabalho, né, como que aquilo impactou, como foi importante ver que elas conseguiam também se organizar, elas conseguiam também fazer uma produção, elas ficaram também, se inseriram dentro de uma feira livre regional, então elas foram tomando essa emancipação mesmo, né, assim, que elas viram que elas conseguiam se organizar, a gente ficava ali só dando aquelas orientações pontuais, mas quem foi lá, quem fez, quem começou a gerir a própria associação foram elas, então o impacto que isso leva também, igual você mesma disse, na autoestima, né, e aí eu faço um paralelo disso com algumas questões que a gente tem, porque existem, pensando assim no meio rural, algumas políticas, alguns programas voltados para as mulheres, né? A gente tem, por exemplo, o Pronaf Mulher, tem um programa Fomento Mulher, existe assistência técnica e extensão rural voltado também para as mulheres, mas o que a gente consegue perceber é que a participação delas, o acesso delas a esse tipo de programa, a esse tipo de política, ainda é muito incipiente, né? Assim, não é tão representativo. E eu creio que bem relacionado ao exemplo que você mesma deu, né, que elas se sentiam acuadas de falar dentro da associação, dentro da cooperativa, e conforme elas foram se organizando ali enquanto grupo, elas foram entendendo também que, olha, eu consigo, eu também posso fazer parte disso, foram começando a se colocar também nesses espaços, né. Então, eu acredito que isso seja uma alternativa e uma solução mesmo para esse problema que a gente vê hoje. Existem sim programas, existem sim políticas, mas que ainda não são acessadas, né. Eu acho que essa organização também perpassa isso aí para essa emancipação e até acesso a esses outros tipos de políticas, programas que a gente tem hoje. Quando a gente pega os dados, por exemplo, do Anuário do Cooperativismo de 2021, a gente percebe que hoje 38% dos cooperados no Brasil são representados por mulheres. Especificamente no ramo agropecuário, é apenas 15%. Então, mostra que a gente ainda pode avançar, pode incentivar e pode melhorar esses números. Quando a gente pega o último mapeamento da economia solidária, a gente percebe que a participação da mulher nos empreendimentos de economia solidária chega a 46%. Só que quando a gente vê esses dados um pouquinho mais de perto, a gente percebe que elas fazem parte mais dos grupos informais. Então, carece, sim, de um olhar mais sensível, de um incentivo das instituições, dos técnicos, das cooperativas e das associações, de darem mais condições
para que esses grupos informais eles possam evoluir, porque um grupo informal dificilmente tem acesso a crédito, dificilmente consegue investir no próprio grupo, em infraestrutura. E outra coisa que também a gente tem que considerar é que muitas vezes as mulheres elas têm aí jornadas duplas, triplas, então a gente tem que considerar isso também quando a gente está fazendo trabalho com elas, né? Quando a gente vai propor algum tipo de ação, de intervenção, a gente precisa levar isso em consideração, principalmente quando a gente está tratando aí das áreas rurais. Perfeito, Poliana. Você falando aí, me lembrou uma frase que eu li, que ela era mais ou menos assim, né? A gente pode até encontrar homens que não vão cozinhar, não vão lavar a louça, mas raramente a gente vai encontrar mulheres que não trabalhem no que se produz dentro da propriedade, né? Então, é um pouco disso aí que você está falando, essa jornada dupla, às vezes até tripla, que realmente ainda é realidade, né? Então, realmente, isso que você falou é importante de fomentar, sim, né? Iniciativas voltadas para elas, e isso parte também das organizações, obviamente, não parte só delas, mas igual você mesma disse, das cooperativas, das associações, das organizações como um todo, mas tendo esse cuidado, né? Ao olhar a realidade que essa mulher está inserida. Não adianta a gente propor, por exemplo, uma formação 12 horas seguidas, um final de semana inteiro, né, por exemplo. Provavelmente essa mulher não vai conseguir participar, porque ela tem outras jornadas, né, existem outras funções que ela ainda executa e que não são compartilhadas com outras pessoas, então é importante realmente levar isso em consideração. É um tema muito complexo, né, porque são muitas questões que vão entrando quando a gente começa a discutir, mas que eu acho muito importante a gente estar colocando em pauta e estar colocando luz sobre essas questões, né? Porque a gente só vai conseguir realmente propor mudanças e conseguir, de fato, modificar essa realidade a partir do momento que a gente começa a discutir e tentar ali propor iniciativas e alternativas para melhorar esse cenário. Samila, recentemente eu estava participando de uma conversa que falava justamente sobre a participação feminina na agricultura familiar, com outras mulheres agricultoras, e uma delas estava relatando que, por exemplo, uma grande dificuldade para ela participar das reuniões era não ter com quem deixar os filhos. E aí, a partir do momento em que ela começou a participar de uma reunião que tinha especificamente alguém para ficar com as crianças, para cuidar das crianças, ela conseguia participar, né, ter uma participação com uma qualidade melhor, porque ela não precisava ficar preocupada com os filhos. Então, veja bem, são pequenas coisas que, quando a gente vai propor algum tipo de intervenção, algum tipo de atividade, a gente precisa estar sensível, né, porque realmente tem muito isso. A maioria das mulheres, para poderem participar desses espaços coletivos, muitas vezes precisam levar os filhos. Então, são pequenas coisas que a gente precisa estar sensível quando a gente está tratando desse tema e falando aí da participação delas, inserção delas e da representatividade delas. Existem hoje alguns instrumentos que tentam justamente mostrar um pouquinho disso, né? São instrumentos relativamente simples, são planilhas que podem ser feitas tanto no Excel, né, num computador, mas também pode ser impresso e feito à mão, onde tentam mostrar justamente essa carga de trabalho, né, essa quantidade de coisa que é feita por dia pelas mãos das mulheres ali dentro da propriedade. Então, tem ali o descritivo, né? O que foi feito, o quanto que produziu, por exemplo, se aquele produto foi para consumo da família, se ele foi para troca também, que é uma outra forma que a gente vê muito utilizada, né? Foi troca com algum vizinho, alguma coisa, ou ele foi comercializado. Então, a partir desse controle, que é um controle relativamente simples, mas que a gente sabe que dificilmente existe, já se começa a ter ali uma dimensão da participação dessa mulher dentro das atividades como um todo ali na propriedade. E aí, né, uma coisa que a gente precisa discutir, por exemplo, quando a gente fala de gestão, são os custos. Muitas vezes não é colocado ali quanto que custa a produção disso que eu estou fazendo, né? Seja ali do litro de leite, seja ali da horta que eu estou tendo no meu quintal, seja da produção realmente de algum café, por exemplo, enfim, de qualquer produto que a gente esteja falando ali, é necessário a gente saber o custo para a gente conseguir ver esse impacto. E muitas vezes esse custo não é calculado, principalmente muitas vezes por esses produtos, por esses trabalhos que são feitos pelas mulheres, no caso, né? Porque muitos são ali para consumo próprio, por exemplo, então não se vê qual que é o custo de produzir isso. Se eu tivesse que pegar isso externamente, né? Se eu tivesse que comprar isso de fora, quanto isso me custaria, quanto que custa para eu produzir? Então, qual que é o impacto que eu estou gerando com aquilo ali? Então, é uma discussão importante também da gente conseguir, quando a gente fala de gestão, já começar a dimensionar ali o que a gente está produzindo, qual que é o destino daquela produção
e qual que é o custo dela, né? Para a gente conseguir realmente fazer esse paralelo. Se for para venda, o que aquilo está me dando de retorno financeiro? Se for para consumo, o que aquilo está me gerando em termos de economia? Então, é muito importante a gente conseguir trabalhar essas questões aí, né? De custo, do que é consumido, do que é comercializado também. Você está falando aí dos instrumentos, o pessoal aí de Viçosa está trabalhando com a caderneta agroecológica, que faz justamente isso, né? Essa pontuação do produto, do valor dele, se é para autoconsumo, se é para comercialização, e os resultados têm mostrado que a contribuição delas é muito importante para a renda familiar, mostrando aí que os números são altos. Então, os números que vêm da produção e do trabalho delas. O Paul Singer gostava muito de falar que ele ficava encantado com a criatividade e que quando as mulheres se colocam ali em um grupo coletivo para trabalhar, elas fazem dar certo, elas são criativas, elas são inteligentes, elas conseguem encontrar os caminhos, elas só precisam de mais apoio e de mais incentivo para que esse trabalho ganhe cada vez mais proporção, quando a gente pega aí as áreas rurais no Brasil. Até trazer um pouquinho aqui, né, das cadernetas agroecológicas que a Poliana está falando, é um instrumento realmente aqui em parceria com o CTA, enfim, é um projeto bem grande. Eu achei um dado interessante como resultado de uma das rodadas que foi feita, né, desse projeto, onde foi aplicada essa caderneta, em específico aqui o resultado da Zona da Mata, né. O que a gente vê é que metade das notificações do consumo são de consumo, ou seja, metade do que elas colocam ali vão para consumo próprio, né, para a família, 27% é destinado à venda, e 3% vai ali para a questão das trocas, né, que eu até falei. Então, a gente vê, assim, realmente, olha, metade do que elas produzem está sendo para consumo da família, e muitas vezes isso não é contabilizado, esse impacto não é visto, né? Então, quando a gente anota, acho que é por isso que esse projeto é tão importante, que ele mostra isso mesmo, né? Ele decorre no decorrer de um ano. Então, durante um ano, elas vão anotando ali diariamente tudo que é feito, e aí sim você consegue mensurar o impacto realmente que aquilo está tendo, né? Enfim, é super importante mensurar isso mesmo para a gente conseguir ter uma dimensão melhor do que está sendo feito, o que está sendo produzido e o impacto mesmo, igual eu falei, né? Não só em termos econômicos daquilo que é comercializado propriamente dito, né? Que vai ter um retorno ali diretamente financeiro para a família, mas também aquilo que a gente vê em termos de economia para a família também, né? Que é para autoconsumo. Essa caderneta ela é interessante porque ela traz também a importância do planejamento, da gente pontuar tudo que está sendo produzido, o que está saindo, o que está ficando, né? Então, ela é importante, é um instrumento importante também que mostra esse planejamento familiar aí dentro das propriedades, que também é muito importante nessa ponderação da renda. Samila, acho que é importante também a gente falar que dentro do cooperativismo, as cooperativas elas possuem também instrumentos que podem fomentar, incentivar a participação das mulheres, né? A organização em grupo, a organização do quadro social é um instrumento que pode e deve ser utilizado para a constituição de grupos, para a organização do trabalho delas, acesso a esse conhecimento, formação e dá até também visibilidade e condições para que elas possam acessar políticas públicas, como o PNA e o PA. Perfeito, Poliana, né? Eu volto até a falar um pouco da experiência que eu comentei anteriormente com uma cooperativa, né, que tinha esse trabalho específico ali com mulheres, e veio de um trabalho de educação cooperativista mesmo, né, do entendimento que a cooperativa teve da necessidade de emancipação das mulheres ali dentro da cooperativa. Então, foi um trabalho intensivo, ali, 4 meses de formação, e o objetivo era realmente fomentar essa liderança das mulheres, né? Tanto que o tema era lideranças cooperativas, na verdade. Então, a gente trabalhou bem em cima disso mesmo. Então, foi um trabalho que pontuou essas questões, né? Quais são as alternativas que a gente tem, qual é o papel que a gente consegue desenvolver. Então, isso que você falou é muito importante, porque fomenta realmente o acesso a outras políticas, né? A gente falou um pouquinho ali de como que ainda é baixo quando a gente pensa no acesso das mulheres a esse tipo de política e programas que a gente tem hoje, mas quando a gente verifica, né, realmente que essa iniciativa das próprias organizações de fomentar, e através, igual você mesma disse, organização do quadro social, projetos de educação cooperativista, a gente consegue ver que levam essa emancipação, né, dessas mulheres e facilita um pouco esse acesso por parte delas.
Outro ponto que é importante é dar cada vez mais visibilidade a esses exemplos positivos, porque um exemplo positivo ele contagia. Uma vez eu tive a oportunidade de conversar com algumas mulheres da cafeicultura lá no estado de Rondônia, e eu me lembro muito de uma delas falando assim, que a partir do momento em que uma mulher tinha ganho um prêmio lá dentro da cafeicultura, as outras começaram a perceber que elas também poderiam se inserir de alguma forma ali naquele contexto, né, de produção. Então, os exemplos positivos, eles são importantes, a gente falar sobre eles, dar visibilidade, é importante para que incentive, para que as mulheres que estão nessas áreas rurais e que querem se organizar, querem participar, elas possam ganhar cada vez mais fôlego e força para poder estar integrando aí esses grupos. Você está acompanhando aqui pelo YouTube da Universidade Federal de Viçosa a segunda roda de conversa da 91ª Semana do Fazendeiro da Universidade Federal de Viçosa, nesse ano de 2021, que está sendo realizada de maneira completamente virtual. A discussão foi sobre a gestão da mulher na propriedade rural, com a Samila Nunes Rezende, que é mestranda em extensão rural, consultora APL Captação e Consultoria, e da Poliana Oliveira Cardoso, que é gerente do Departamento de Apoio à Produção Sustentável da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento da Prefeitura de Juiz de Fora. Samila, Poliana, vocês têm alguma mensagem, algum recado final sobre esse assunto que vocês queiram passar para quem está nos assistindo? Acho que a mensagem final fica aí nessa questão que a gente comentou um pouquinho, das organizações pensarem com carinho, né, como que elas podem fomentar essa emancipação das mulheres, considerando a realidade que a gente tem hoje dentro do Brasil, e para as mulheres que estão nos assistindo, não só agricultoras, né, agricultoras e não agricultoras também que estão nos assistindo, procurem, né, assim, esses espaços para se envolverem, para participar, porque isso realmente faz diferença. A gente vê que tem esse déficit, né, em relação de ações voltadas específicas para as mulheres, e essa organização nesses tipos de, seja cooperativa, sindicatos, associações, enfim, possibilita, né, essa emancipação. Então, acho que como recado final eu colocaria isso. Poliana? Eu concordo com a Samila, fico muito feliz de estar aqui hoje participando para falar sobre esse tema, e quero dizer também que todos nós que de alguma forma trabalhamos aí nas áreas rurais, dentro das ciências agrárias, temos esse papel importante de fomentar, incentivar e dar cada vez mais visibilidade ao trabalho das mulheres agricultoras, que é tão importante para a agricultura no Brasil. Então, obrigada, Samila, pela conversa, foi um prazer estar com você aqui hoje. Obrigada, André, pelo convite. Imagina, Poliana, eu que agradeço o convite também. E agradeço a todo mundo que está nos assistindo, né? Boa noite para todos e para todas. Muito boa noite para você que nos acompanhou aqui pelo YouTube da UFV. A gente volta amanhã com mais uma temática, uma roda de conversa na 91ª Semana do Fazendeiro da Universidade Federal de Viçosa, transmitida de maneira inteiramente virtual. Para mais conteúdos, fique ligado na programação da UFV no site oficial da Semana do Fazendeiro e também pela Rádio Universitária 100,7 FM e TV Viçosa. Boa noite, tchau!